Olá a todos, eu sou a Alessandra. Juntamente com os meus colegas Francisco, Luiz e Isani, preparamos esta videoaula sobre bactérias e o crescimento delas. As bactérias são os seres mais antigos da face da Terra. A estimativa é que as primeiras bactérias surgiram há 3,8 bilhões de anos. Aqui temos a imagem de um possível fóssil encontrado no meteorito marciano. Tem 4 milhões de anos. As bactérias são os seres ancestrais de todos os seres viventes e também são os seres mais bem-sucedidos de todo o planeta, pois é possível encontrar bactéria em qualquer lugar. Pensando na quantidade de indivíduos por espécie, a bactéria tem dados surpreendentes. No corpo humano, por exemplo, a quantidade de bactérias é cerca de 9 vezes mais que as células humanas, ou seja, das 100 trilhões de células presentes, 10 trilhões são células humanas e 90 são bactérias. A maioria das bactérias que povoam nosso corpo são benéficas. Por exemplo, as bactérias da pele evitam que outras bactérias patogênicas se instalem em nossos organismos. Os lactobacilos são bactérias que estão presentes na flora intestinal, que ajudam no processo da digestão. Além delas, no intestino, tem outras que produzem vitaminas como a B12 e a K. As pessoas sentem medo das bactérias devido às inúmeras doenças provocadas por elas. Mas temos que ter em mente que existem inúmeras bactérias que são essenciais para a manutenção dos ecossistemas. E nós, seres humanos, precisamos delas para existir. Citando outros exemplos, temos bactérias que atuam na fixação do nitrogênio e o disponibiliza para outros seres vivos através da cadeia alimentar. Há também os que participam da decomposição da matéria orgânica, permitindo a reciclagem da matéria nos ecossistemas. As bactérias são seres pertencentes ao reino Monera. Não possui carioteca e também o núcleo celular verdadeiro, possui uma única organela, o ribossomo. Possui um único cromossomo circular, disperso no citoplasma. O DNA bacteriano não está associado a proteínas histonas. Possui duplo DNA, denominado plasmídeos. Possui parede celular constituída de peptidoglicano, que recobre a membrana, definindo a forma da bactéria. Pode formar esporos de resistência, denominado endósporos. Apresentam um ou mais flagelos, mas estes não são formados por centríolos, e eles são responsáveis pela mobilidade da bactéria. O ribossomo são pequenas granulações presentes no citoplasma, com função de síntese de proteína. A cápsula é a camada rígida com fronteiras definida por uma série de polímeros orgânicos. A membrana plasmática é constituída por duas camadas de fosfolipídios entremeados de moléculas de proteínas. As bactérias são caracterizadas morfologicamente pelo seu tamanho, arranjo e forma. Varia de 0,3 por 0,8 micrômetro até 10 por 25 micrômetro. Quanto à forma, temos vários formatos. Por exemplo, em forma de bastão são chamados de bacilos. Os esféricos são chamados de copo. Os espirais temos os no formato de vírgula e os no formato de saca-rolhas. Aqui chamamos de vibrião, espirídeos, espiroquetas. Quanto ao arranjo, elas se unem em colônias. Quando se unem a dois, temos os dipló. Se são cocos, a gente chama diplococos. Bacilos,
diplobacilos. Em forma linear, temos os Strepto, Cicoco, Streptococcus, Cibacilos, Streptobacillus. Quando se arranja em forma de cacho, temos os Staphylococcus, Staphylobacilos. Quando o formato é de cubo, temos sarcinas. Um arranjo de 4, temos as tétrades. Aqui temos a imagem de uma cianobactéria, que são bactérias que realizam fotossíntese, encontrada no meio aquático. Medem em média de 8 por 50 micrômetros. E aqui nós temos os exemplos de outras medidas de bactérias. Quanto à respiração, algumas bactérias utilizam o oxigênio do ar, são chamadas aeróbicas. E outras não dependem do oxigênio, são chamadas anaeróbicas. E utilizam um processo chamado fermentação. Daí temos as que vivem apenas na ausência de oxigênio, as estritas, e as que vivem tanto em presença como em ausência do oxigênio, as factativas. Quanto à nutrição, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. As autótrofas produzem glicose através dos seguintes processos: fotossíntese e quimiossíntese. Na fotossíntese, elas produzem seu alimento através da luz solar. Apesar de serem fotossintetizadoras, as bactérias não possuem o cloroplasto, mas sim outra substância parecida, denominada bacterioclorofila. O processo é um pouco diferente, pois as bactérias não utilizam a água nem liberam oxigênio para a atmosfera. O composto químico que fornece hidrogênio é o gás sulfídrico, H2S. As sulfobactérias é que realizam este processo devido ao ambiente em que elas vivem, que é rico em gás sulfídrico. Por quimiossíntese acontece o seguinte: a produção da matéria orgânica se dá através do seu gás carbônico. A energia necessária para a produção do seu alimento é originada de reações químicas inorgânicas liberadoras de energia, que são encaminhadas para a produção de compostos orgânicos, que será o alimento. A quimiossíntese está dividida em duas etapas. A primeira etapa é a formação do NADPH e de ATP. E a segunda é a redução do dióxido de carbono, o que ocasiona a síntese de substâncias orgânicas. As heterótrofas são incapazes de sintetizar glicose. Elas se alimentam de moléculas oriundas de outros seres vivos. São as saprófitas e as parasitas. A matéria orgânica será degradada de duas maneiras, através da respiração celular e da fermentação. A reprodução bacteriana pode ser classificada em dois grupos, quanto à ocorrência ou não de variabilidade genética. Na reprodução assexuada, não ocorre troca de material genético e por isso não há variabilidade. Já na reprodução sexuada, ocorre troca de material genético e por consequência a variabilidade genética. Assexuada nós temos a bipartição e na sexuada nós temos a conjugação, a transformação e a transução. A reprodução mais comum nas bactérias é a assexuada, por bipartição ou cisparidade, onde ocorre a duplicidade do DNA com divisão em duas células. Para as bactérias considera-se reprodução sexuada qualquer processo de transferência de fragmentos de DNA de uma célula para outra. Depois de transferido o DNA da bactéria doadora, se recombina com o DNA da receptora, produzindo cromossomos com novas misturas de genes.
Esses cromossomos recombinados serão transmitidos às células filhas quando a bactéria se dividir. A transferência de DNA de uma bactéria para outra pode ocorrer de 3 maneiras: por transformação, transdução e por conjugação, como já dissemos anteriormente. Na transdução, a molécula de DNA são transferidas de uma bactéria a outra, usando vírus como vetores bacteriófagos. Estes, ao se montar dentro da bactéria, podem, eventualmente, incluir pedaços de DNA da bactéria que lhe serviu de hospedeira. Ao infectar outra bactéria, o vírus que leva o DNA bacteriano o transfere junto com o seu. Se a bactéria sobreviver à infecção viral, pode passar e incluir os genes de outra bactéria em seu genoma. Na transformação, a bactéria absorve moléculas de DNA dispersas no meio e são incorporadas à cromatina. Esse DNA pode ser proveniente, por exemplo, de bactérias mortas. Esse processo ocorre espontaneamente na natureza. Na conjugação bacteriana, pedaços de DNA passam diretamente de uma bactéria doadora, o macho, para uma receptora, a fêmea. Isso acontece através de microscópio, tubos protéticos chamados pili, que as bactérias macho possuem em sua superfície. O fragmento de DNA transferido se recombina com o cromossomo da bactéria fêmea, produzindo novas misturas genéticas, que serão transmitidas às células filhas na próxima divisão celular. Os fatores necessários para o crescimento bacteriano são os físicos: a temperatura, o pH, a pressão osmótica e a pressão gasosa. Os químicos: carbono, nitrogênio, enxofre, fósforos e oligoelementos. Para se estudar o crescimento de uma bactéria, é preciso cultivá-la como cultura pura, em meios de culturas e condições ambientais, que variam em condições químicas e físicas, tais como fontes de nutrientes, osmolaridade, pH, presença ou ausência de oxigênio, temperatura e incubação. Uma das abordagens mais comuns no estudo do crescimento bacteriano é a obtenção de curvas de crescimento. Estas são representações gráficas do aumento de inúmeros indivíduos em um determinado período de tempo, como mostra a figura 1. Uma linha de tendência passando pelos pontos do gráfico é uma curva exponencial. E cada ponto por onde a curva passa indica o número teórico de células em um dado tempo. A tendência de crescimento representada na figura só pode ser mantida indefinidamente se houver um suprimento ilimitado de nutrientes, ambiente inalterável e espaço ilimitado. Em ambientes naturais e em condições experimentais, nas quais a disponibilidade de nutrientes e de espaço sejam limitadas, em um dado momento algum fator se torna desfavorável. Um nutriente essencial torna-se escasso, fontes de energia e elementos traços. Produtos tóxicos do metabolismo acumulam-se em concentrações que inibem a divisão celular. O espaço torna-se limitado, etc. Quaisquer uma dessas situações, isolada ou em conjunto, inibem o crescimento, provocando um declínio do número de células viáveis na população, até o ponto em que esta se extinga completamente, como mostra a figura 2. Em condições experimentais, quando se inocula uma população bacteriana em um frasco contendo uma quantidade inaterável de meio de cultura, sistema fechado, o crescimento dessa população passa por 4 fases características, dependendo do ponto no qual o processo do crescimento seja interrompido pelo experimentador. Essas 4 fases estão representadas aqui nesta figura. A primeira fase é a fase lag, que é a fase de adaptação metabólica ao novo ambiente. O metabolismo celular está direcionado para sintetizar as enzimas requeridas para o crescimento
nas novas condições ambientais encontradas pelas células. O número de indivíduos não aumenta nesta fase, podendo até mesmo decrescer. A duração dessa fase depende das condições ambientais nas quais as células se encontravam anteriormente. A fase lag será tão mais longa quanto maiores as diferenças da decomposição do ambiente anterior, ou se a população for constituída de bactérias esporuladas. Na segunda fase, chamamos fase exponencial. É a fase na qual o número de células da população dobra a cada geração. Esta taxa de crescimento não pode ser mantida indefinidamente em um sistema fechado. Após um determinado período de crescimento exponencial, as condições ambientais tornam-se desfavoráveis pela escassez de nutrientes essenciais, acúmulo de metabólitos tóxicos e limitação de espaço. À medida que a disponibilidade de nutrientes diminui, as células se tornam menos capazes de gerar ATP e a taxa de crescimento se reduz. A duração da fase exponencial é altamente variável, dependendo tanto das características genéticas da bactéria quanto das condições ambientais. A terceira fase é a fase estacionária. É a fase em que a taxa de crescimento diminui significativamente devido às condições limitantes no meio. As células continuam metabolizando e se dividindo, mas parte das células torna-se inviável e a taxa de divisão celular é muito próxima da taxa de morte celular, o que mantém constante o número de células viáveis na população. A curva de crescimento atinge um platô. A duração da fase estacionária depende do balanço entre a taxa de divisão celular e o número de células que vão se tornando inviáveis, morte celular ou incapacidade de se dividir, devido às condições ambientais tornarem-se progressivamente desfavoráveis. A quarta e última fase é a fase em que as células perdem a capacidade de se dividir. A taxa de morte celular torna-se maior que a taxa de divisão e o número de células viáveis decresce exponencialmente até a completa extinção da população. Nesta fase, muitas células assumem formas incomuns. Em bactérias formadoras de esporos sobrevivem mais esporos que células vegetativas. A duração desta fase é variável, dependendo tanto das características genéticas da bactéria quanto das condições ambientais. Bom, esperamos que você possa ter entendido que todos os ecossistemas precisam de bactérias e que nem todas são maléficas à saúde dos seres vivos. Obrigada.